és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Oh, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Boa noite a todos os irmãos, graças e paz a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos à nossa live de oração, nesse momento que nós estamos juntos, participando desse encontro. Quero, desde já, desejar boa noite a Eliane Lima, juntamente com o Rômulo, a Ana Lia, a nossa irmã Monique, o Rodrigo Malaquias, né, que está conosco, a Cátia, o Paulo, a nossa irmã Elita, a Larissa, a Tilly, a Lenilda também, que está com a gente, né, a Mirion, que também está com a gente hoje, que Deus esteja abençoando a vida de todos vocês, que nessa noite verdadeiramente possamos sentir a presença de Deus e Deus operar maravilhas em nosso meio. Boa noite, Carla, né? Boa noite a família Andrade, né? Conectado aí através do celular do Rodrigo. Que Deus esteja abençoando todos vocês. Primeira pergunta, vocês hoje estão me vendo de forma diferente, não tem aquele microfone que segurava nas mãos e de vez em quando falhava, dava problema, e hoje a gente tentou fazer de uma forma diferenciada. Eu pergunto para vocês, vocês me ouvem bem? Vocês estão me vendo e estão me escutando de forma tranquila, sem nenhum barulho ou alguma interrupção? Está tudo bem? Posso seguir em frente, em nome do Senhor Jesus Cristo? Se eu puder, se vocês estão me ouvindo bem, dá um ok aí, diz assim, pastor, estamos lhe ouvindo alto e claro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Também quero nos dar as boas-vindas, né, a nossa irmã Mariana, né, o Toninho também está aqui com a gente, o Toninho e a Paula, a nossa irmã Gilvânia também conectada conosco, a Sayonara está com a gente, que Deus esteja abençoando, o Ricardo também está com a gente, que Deus esteja abençoando, o Marcelo Romeu, lá da Quinta Igreja, meu querido, um grande abraço, aquele abraço em nome do Senhor Jesus Cristo para a sua vida e a vida de toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. Aí, já temos aqui a resposta dos irmãos, a irmã Miriam está ótimo, está tudo bem, estamos lhe ouvindo, alto e claro, amém, amém, amém. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Queridos irmãos, eu queria, nesse momento, também desejar as boas-vindas ao nosso mensageiro dessa noite, o nosso missionário Romerilton Araújo, né? Esse servo de Deus que também leva esse sobrenome abençoado, que Deus esteja abençoando sua vida, meu querido, a vida de sua esposa, né? Logo mais eu vou estar noticiando aí uma novidade do casal, né? E eu peço a Deus, meu querido, que você nessa noite seja instrumento de Deus para nossas vidas,
em nome do Senhor Jesus Cristo. Desde já, a nossa gratidão pela sua participação, em nome do Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Eu peço ao irmão que nesse momento faça uma oração por nós, para que nós possamos começar esse momento de culto que é dedicado ao Senhor. Oremos. Senhor, nós entramos na tua presença, agradecido, em primeiro lugar, pelas formas que o Senhor nos dá de podermos cultuar ao Senhor como igreja, como comunidade, como membros do teu corpo. Estamos distantes uns dos outros, acompanhando essa live, mas somos gratos porque sabemos que o Senhor se faz presente no meio de nós. Ó Deus, que nessa noite possamos ouvir e aprender sobre o Senhor, que nessa noite possamos entrar e colocar no teu altar os nossos pedidos, as nossas petições em oração, sabendo que o Senhor nos ouvirá. Nos conduz, Senhor. Toma a direção desse culto, que o Senhor vá à frente nessa noite, usando o reverendo Leonardo, assim como a mim, e a todos os outros que irão participar diretamente ou indiretamente desse culto. Nós te somos gratos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, querido. Eu queria ler um texto bíblico que se encontra lá em Salmos, capítulo 4. Texto bíblico que se encontra lá em Salmos, capítulo 47, do verso 1 ao verso 9, que nos diz: batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo e é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao Senhor nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra, ele se exaltou gloriosamente. Aleluia. E por meio dessa palavra, essa palavra que nos convida a estarmos louvando e bendizendo o nome do Senhor nessa noite, eu te convido também a estar louvando ao Senhor, juntamente com a família Andrade, que nos preparou um cântico com muito carinho, e eu espero que você aí da sua casa, você sinta a presença do Deus vivo. Boa noite, igreja. Queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Em tempos de pandemia, vamos sempre orar, pedindo a Deus que Ele guarde o nosso coração, que o nosso coração fique sempre num lugar, num jardim particular de oração. Vem e toma o teu lugar. Tens na vida como altar, um trono de louvor. Entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração
estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me tuas asas pra te alcançar os lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me tuas asas pra te alcançar os lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Habitas em mim. Habitas em mim. Amém. Amém. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe nessa noite e que possamos estar com os nossos corações, com as nossas mentes totalmente direcionadas ao trono da graça. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, nessa noite, nós possamos ser tocados pela presença do Senhor, pelo Santo Espírito de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. E, mais uma vez, eu quero dar as boas-vindas àqueles que estão adentrando a nossa live agora, a nossa irmã Helena Violante, né, a nossa irmã Eliana Leiroz, que está com a gente. Um abraço, Eliana, a você, a toda a sua família, e uma oração pela vida de todos vocês, você, a Vaneli, o Elivan e toda essa família, em nome do Senhor. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. A Débora Santos está aqui conosco. Que Deus esteja abençoando a Débora Santos, abençoando a ela e toda a sua família. Temos também a Sônia. Sônia, um grande abraço para você. Um abraço para o pastor Uchoa. A propósito, pastor Uchoa é o nosso convidado aqui para a participação da nossa live. Eu enviei o convite para ele, estou esperando a resposta desse homem de Deus, em nome do Senhor Jesus. Também, quem mais está aqui com a gente? O Jeffer está aqui com a gente, Deus abençoe a vida do Jeffer, da Mariângela. A Lúcia Helena também, irmã Lúcia, Deus abençoe a vida de vocês, em nome do Senhor Jesus. A Liane Freitas está aqui com a gente. Liane, Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, chegou o momento da gente fazer, né, a leitura dos nossos pedidos de orações que foram feitos no dia de hoje. Se você tem algum pedido de oração a fazer, quer receber uma oração, coloca aí rapidinho no nosso chat, aí nos comentários, que a gente também vai estar orando pela sua vida. E temos aqui, no dia de hoje, eu quero ler para vocês, a Marisa, né, pediu oração pela recuperação do Gustavo. A Rose também pediu oração pela recuperação do Gustavo.
e ela também pediu para que, de uma forma extraordinária, Deus esteja fazendo com que esse vírus, né, ele desapareça da face da terra, em nome do Senhor Jesus. Né? E ela também pediu saúde para todos nós. E ela também agradece a Deus pela bênção recebida. Né? Finalmente ela conseguiu alugar a sua casa, estava aí num processo, uma luta tremenda, e graças a Deus ela conseguiu alugar a sua casa. Então ela agradece as orações e ela agradece sobretudo a Deus por ter alcançado essa bênção. Nós temos também a nossa irmã Cátia, a diaconisa Cátia, que pediu oração pela nossa irmã Elita, que encontra-se com dores na sua coluna. Então nós estaremos orando, minha irmã, pela senhora, em nome do Senhor Jesus Cristo. E temos também o pedido da Monique, nossa irmã Monique, que pede oração pela recuperação do Gustavo, pela oração pela família do Gustavo, para que Deus possa estar renovando as forças da Terezinha, né, e dos seus filhos. E também a Monique pede oração por toda a sua família também. Também temos o pedido da Terezinha, né, que é a esposa do Gustavo, que é o mesmo pedido da Eliane, da Marina, que é oração pela recuperação do presbítero Gustavo e, juntamente, por toda a sua família. Temos também o pedido da nossa irmã Lenilda, que mais uma vez pede oração pelo Gustavo, pede oração pela sua própria família, família da nossa irmã Lenilda, e oração por todos os irmãos da igreja. Também temos o pedido do nosso irmão presbítero Paulo, que pede oração pela sua sogra, né, que eu já falei, a nossa irmã, a irmã Elita. E ele também pede oração pelo seu trabalho e pede oração pela recuperação do Gustavo. E, finalmente, aqui, pelo menos na minha relação, temos a nossa irmã Neide, mais uma vez pedindo oração pelo Gustavo e pelos seus familiares e por todos nós. Temos alguns pedidos aqui que estão sendo lançados aqui no nosso comentários. Nós temos aqui a Lúcia Helena pedindo oração pela saúde do seu esposo Arthur. Nós estaremos orando em nome do Senhor Jesus pelo Arthur. Nós também temos a nossa irmã Sônia, aqui esposa do nosso querido pastor Uchoa, pedindo oração. A Quinta IPI também tem intercedido pelo presbítero Gustavo. Cremos no mover de Deus. Amém, amém. A nossa irmã Débora, Débora Santos, pede oração pela saúde do Gustavo. E esse é um propósito que nós lançamos diante da igreja, estarmos orando todos os dias. Nós temos separado os horários, 10 horas, 15 horas e 20 horas. Nós temos reservado esse tempo para estarmos orando pela vida dele, porque acreditamos, sobretudo, que a última palavra vem do Senhor. Então, não importa o que os médicos dizem, né? Nós acreditamos no médico dos médicos, que é o Senhor nosso Deus, e a Ele nós oramos, e a Ele nós pedimos, intercedemos e entendemos que dele, somente dele, vem um milagre que nós tanto desejamos. E nós não pedimos em nosso nome, nós pedimos no nome do Senhor Jesus, no nome que há poder. É nesse nome que nós oramos e intercedemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nesse momento nós vamos orar. Vamos orar intercedendo a Deus por cada pedido que foi feito e por cada clamor aqui relatado. Nós estaremos orando. E eu peço a você, que você em sua casa, que você feche os teus olhos, que nesse momento nós vamos orar ao Senhor. Acredite com fé. Acredite no poder que há no nome do Senhor Jesus. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento nós queremos, ó Deus, sobretudo, te agradecer. Te agradecer, Senhor, por nossas vidas. Te agradecer, Senhor, porque sem o teu cuidado, sem a tua proteção, sem a tua graça, Senhor, nós não seríamos nada. Nada, Senhor. E por isso, Senhor, nessa noite nós queremos te agradecer, a princípio, Senhor, te agradecer. E te agradecer, Pai, porque o Senhor
dono das nossas vidas. E esse momento, Senhor, é preparado para o louvor, glória, exaltação do teu santo nome, Senhor. Por isso que nós te glorificamos, Senhor. Por isso que nós exaltamos. Por isso que nós dedicamos esse tempo para dizer como o Senhor é santo, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é poderoso. Te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos, por todas as respostas. Sobretudo, Senhor, queremos te agradecer, Senhor, pela bênção alcançada, Senhor, pela nossa irmã Rose, porque o Senhor fez com que ela conseguisse alugar aquela casa. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor abriu os meios, proporcionou os meios, fez com que ela conseguisse, Senhor, alugar a sua casa. Um processo que estava aparentemente tão difícil, e o Senhor fez com que ela conseguisse. E isso, ó Deus, certamente é bênção da tua parte. E nós queremos te agradecer. Mas, ó Deus, sobretudo, ó Deus, muitos pedidos nessa noite foram feitos. Foram feitos, Senhor, pedindo, mais uma vez, pela recuperação do teu servo, Gustavo, Senhor. E nesse momento, ó Deus, eu te rogo, Senhor, pela vida dele. E coloco, Senhor, ó Deus, e coloco minhas mãos, ó Deus, nesse momento, direcionada ao teu santo altar, ó Deus, em nome de Deus, clamo, e te clamo mais uma vez, ó Deus, pela vida dele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, só o Senhor tem poder para restaurar a vida. Só o Senhor tem poder, ó Deus, para transformar as histórias. Só o Senhor, ó Deus, pode operar um milagre na vida do Gustavo, o milagre que ele precisa, o milagre, Senhor, que ele tanto necessita, Senhor. E nós cremos, ó Deus, que independente dos resultados médicos, independente da palavra dos médicos, nós continuamos, ó Deus, esperançosos, crendo, acreditando no teu grande poder, Senhor, no teu grande milagre, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso eu te peço, Senhor, por isso eu te rogo nesse momento, não rogo no meu nome, Senhor, mas eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, vai restaurando, Senhor, vai restaurando o seu corpo, vai restaurando, Senhor, o seu sangue, vai restaurando, Senhor, os seus ossos, vai restaurando, ó Deus, o seu sistema respiratório, vai restaurando, Senhor, o seu sistema neurológico. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que os medicamentos que estão sendo administrados na vida do Gustavo, que em nome do Senhor surtam efeito, ó Deus. De forma que o teu servo possa sair daquele hospital, ó Pai, de forma que o teu servo possa voltar para a sua casa, e esse tem sido o objetivo da nossa oração. A nossa oração tem sido direcionada para esse propósito, Senhor, que o Senhor faça com que, em nome do Senhor Jesus Cristo, o teu servo volte para a sua casa, saia daquele leito, levante-se daquele leito, em nome do Senhor Jesus Cristo, e volte para o seu lar, volte para a sua família, ó Senhor Jesus. Nós continuamos, Senhor, intercedendo, ó Deus. Nós continuamos intercedendo pela vida do Gustavo, Senhor. E aguardamos somente em Ti a resposta. Ó Deus, e nesse momento também eu te rogo pela vida da nossa irmã Elita, que se encontra com dores na sua coluna. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, basta apenas um toque teu na vida da pessoa, na vida do ser humano, ó Deus. Basta apenas um toque teu, basta apenas uma palavra tua, Senhor, para que o quadro mude, para que as situações possam ser revertidas, Senhor. Por isso, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós rogamos pela tua serva, que o Senhor possa estar tocando na sua coluna, Senhor, fazendo com que essas dores possam ser repreendidas em nome do Senhor Jesus Cristo. Também te rogo, Senhor, pela vida do Arthur, rogo pela saúde dele, Senhor, não sei o que ele está necessitando, ó Deus, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, providencia, Senhor. Ó Pai, providencie os meios para que a saúde do Arthur seja restaurada. Senhor, também te rogo pelas muitas famílias que aqui
aqui se fazem representadas. Eu rogo em especial pela família do Gustavo, pela Terezinha, pelo Abraão, pela Natália, Senhor, pela Marina, pela Marlene, por Dona Alzira, ó Deus, pelo André. Ó Deus, eu te rogo, Senhor, por esta família, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor esteja sustentando, fortalecendo com tua graça, fortalecendo com o teu ânimo, Senhor, fortalecendo, Senhor, a cada dia esta família, ó Deus, e falando aos corações, fazendo com que as palavras humanas, aquelas palavras, Senhor, que muitas vezes não são capazes de alimentar a alma, ó Deus, animar, ó Deus, fortalecer a fé, que a tua palavra, Senhor, chega a esses corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Também te rogo, Senhor, pela família da Monique, te rogo, Senhor, pela família da Lenilda, te rogo, Senhor, pela família do Paulo, te rogo, Senhor, pela família da Analia, os Fernandos, Senhor, completa a obra, Senhor, na vida daqueles corações. Te rogo, Senhor, também pelos muitos filhos que estão afastados dos teus caminhos, assim como foi pedido pela nossa irmã Mariana. Ó Deus, que em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa estar contemplando essas muitas famílias, esses muitos pedidos que foram lançados dentro da tua presença nessa noite. E eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, que conforme a tua vontade e o teu querer nas nossas vidas, o Senhor esteja nos respondendo. Ó Deus, ser com teu povo que nesse momento nos assiste, ser com as famílias que nesse momento nos assistem. Ó Deus, para cada um deles que o Senhor conceda uma bênção especial, para aqueles que estão precisando de saúde, que o Senhor conceda a saúde, para aqueles que nessa noite estão precisando de alegria, que o Senhor conceda alegria, o Senhor seja a alegria dos seus corações. Senhor, para aqueles que estão precisando de uma palavra, que o Senhor continue falando aos nossos corações nessa noite. Ó Deus, que essa noite seja uma noite de mudança, de renovação, de restauração na vida de muitas famílias. É essa oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus. E nós já te agradecemos pelas tuas bênçãos, agora e sempre, em nome do Senhor Jesus. A igreja diz: amém, amém e amém. Queridos irmãos, é no poder de Deus que nós acreditamos, é nas maravilhas do Senhor que nós acreditamos, e nós vamos continuar intercedendo e perseverando no Senhor, porque certamente é fazendo isso que nós receberemos as nossas bênçãos e glorificaremos ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito por nossas vidas. E mais uma vez nessa noite, eu convido você a louvar ao Senhor e a bendizer o nome dEle, cantando um cântico novo, um cântico de louvor e de adoração ao nosso Deus. Estão diante dele.
força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito de ser louvado, mas terrível, grande e falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Amém. Amém. Glória e majestade sejam dedicadas ao Senhor. A Ele toda a glória, a Ele toda a honra, a Ele todo o louvor. Meus queridos irmãos, como nós anunciamos, hoje nós temos um convidado ilustre aqui conosco, né? O nosso missionário Romerilton, ali da IPI de Paciência, também ajudando o Ministério da IPI de Bangu. Até eu queria agradecer a presença da nossa irmã, da pastora Silvia, que está aqui com a gente, né? Que Deus esteja abençoando a Silvia. O presbítero Rogério também está aqui acompanhando a nossa live. Que Deus esteja abençoando a vida de todos vocês. Se tem mais alguém aí de Bangu nos acompanhando, pode deixar aí seu comentário. E, na medida do possível, eu estarei exibindo aqui na nossa live. Mas Eu vi minha mãe aí, viu, pastor? tua mãe Vi minha tá mãe aqui? aí. Maria das Graças Ambrósio. Ela passou ali agora há pouco. Ah, achei, tá aqui. Olha aí. É essa aí mesmo. Olha aí. Dona Maria, Deus abençoe. Irmã Maria, Deus abençoe a sua vida, a vida de toda a sua família. Estou aqui com a presença do seu filho. Hoje ele está com a incumbência de nos transmitir a palavra de Deus. E nessa noite ele sirva de instrumento de Deus às nossas vidas. Mas, missionário, é verdade que vocês estão grávidos? É verdade isso? Verdade, graças a Deus aí. Estamos esperando um menino ou uma menina, né? Eu acredito que é uma menina. Mas estamos na espera. Amém, amém. Que ela venha cheia de graça, né? Se for ela, se for ele, que eles venham, que ela venha, né? Ou ele ou ela venha cheia de graça e possa ser bênção na vida de vocês aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tá tudo bem com vocês? Como é que vocês estão passando esse período aí de isolamento social? Bem, graças a Deus, acostumado a ficar em casa, né? Sair quando necessário, mas estamos bem, sim. É daqui que às vezes fica um pouquinho mais, como diz lá na Paraíba, agoniada, querendo sair, mas aí tem que segurar em casa, né?
com recomendações da enfermeira dela, tem que ficar em casa, tem que ter cuidado, mas estamos bem. Demos uma saída hoje, a gente foi lá em Itaboraí, enfrentamos um trem até a primeira igreja ali, de lá a gente foi de carro com o pastor até Itaboraí, foi ida e volta, estamos cansados, mas bem, graças a Deus. Amém. Amém, meu querido. Eu vou deixar você com a palavra. Que Deus abençoe sua vida. E através de você, Deus fale grandemente aos nossos corações. Amém. Alguém está falando ali carioca e flamenguista, né? Paraibano e corintiano, viu? Graças a Deus por isso. Irmãos, agradecer à pastora Silvia, né? Que é minha pastora lá em Bangu, mas não só pastora, também é uma amiga que sempre que preciso posso contar com ela, a família do presbítero Rogério também, sempre estão em contato comigo, com minha esposa, tudo que a gente precisa, enfim, agradecer à igreja de Bangu por todo o apoio que eles nos dão, né, pela recepção, de fato é uma família, e eu sou grato a Deus por isso, agradecer a minha mãe também que veio aí, eu mandei o link para ela agora há pouco, para ela vir acompanhar um pouco, ela que não tem saído muito de casa porque está no grupo de risco, entre as doenças, a idade também, e dizer a ela que estou com saudade, né? Hoje o pastor me incumbiu dessa responsabilidade que é trazer uma reflexão, uma mensagem na palavra de Deus, e eu gostaria que a gente meditasse um pouco na questão da obediência. Esta é uma live que trata sobre oração, né, hoje, e uma das ferramentas pelo qual Deus atende o nosso pedido de oração é a obediência, né? É interessante que a Bíblia ela sempre bate na tecla da obediência. Nós começamos com Gênesis, quando Deus ordena, né, que comam de todos os frutos, menos o fruto do conhecimento do bem e do mal. E aí nós temos ali um episódio de desobediência. Isso em Gênesis, né? E a gente vai vendo isso em todo o decorrer da Bíblia, inclusive nós estamos estudando lá em Bangu, através também de um aplicativo de videochamada, chamado Google Maps, nós estamos estudando a Bíblia e nós temos observado que em todas as histórias da Bíblia, Deus sempre cobra do ser humano a obediência, né? A desobediência sempre gera uma cobrança de Deus pelo ser humano, né? Ele requer que o homem seja obediente. E aí, pensando nisso, nós vamos tratar de um texto bem específico, que é o texto de 1 Samuel, você que está com sua Bíblia, ou o seu iPad, iPod, notebook, não sei o que você tem, abra aí em 1 Samuel capítulo 15, e nós vamos ler a partir do verso 22. 1 Samuel, capítulo 15. Samuel fica no Antigo Testamento, certo? Bem ali, próximo ao início da Bíblia, e a gente vai ler o capítulo 15, a partir do verso 22, que diz assim: Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. O atender melhor do que a gordura dos carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitasses a palavra do Senhor, ele também te rejeitou para que não sejas reis. Esse é um texto que talvez não seja muito conhecido, mas é um texto que trata em específico sobre o reinado do rei Saul. Sabemos que era a época do profeta Samuel, e quando a gente lê contextos antes, nós podemos observar, irmãos, que o reino ele era um reino único, e ainda não havia um rei, isso dentro do contexto anterior desse texto.
Deus era o rei de todo Israel e haviam juízes e profetas, certo? E no caso aqui nós temos o profeta Samuel, que também era juiz e estava à frente da liderança do povo. Mas o povo, ele olhando as nações vizinhas, ele pede a Samuel que eleja um rei. E aí Samuel trata disso com Deus, e Deus diz, calma, Samuel, eles não estão rejeitando a sua liderança, eles estão rejeitando o meu reinado, a minha liderança, né? E aí, eles mesmos, o povo de Israel, escolhe Saul como primeiro rei, né? Por que a escolha de Saul? Era um homem elegante, era um homem bonito, era um homem alto, era um homem de porte, guerreiro. Então, era um homem que, à vista humana, ideal para ser rei. Quando nós chegamos nesse texto específico, Deus havia dado uma ordem através do profeta para que o rei Saul cumprisse essa ordem. A ordem é que ele deveria ir até o povo de Amaleque, até os amalequitas, e destruir absolutamente tudo que havia ali. Ele deveria matar o rei, eles deveriam matar o povo, matar ovelhas, matar boi, tudo que eles encontrassem pela frente que houvesse vida, deveriam ser eliminados. Parece até que Deus é um Deus ruim, um Deus que dá ordens de assassinatos. Só que nós observamos que essa história está ligada também com uma história em Êxodo, no capítulo 17, a partir do verso 8, que é quando o povo de Amaleque luta contra o povo de Israel. Quando isso, missionário? Talvez, se você for bom de Bíblia, você talvez lembre dessa história, mas vale a pena ler o capítulo 17 de Êxodo. E é aquela história que Moisés estava sobre o monte e os braços deles estavam levantados. Toda vez que os braços dele descia, o povo ia perdendo a guerra. Talvez você lembre dessa história. No verso 14, Deus faz uma promessa ali. Deus disse assim, então, disse o Senhor a Moisés, escreve isto para memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. Deus havia prometido a Moisés que, por causa daquela situação, por causa daquela guerra, por causa do que os amalequitas fizeram ao povo de Israel, Deus iria exterminar aquele povo da face da terra. Esta é uma promessa em Êxodo. Esta é uma promessa de muitos e muitos e muitos anos antes do reinado de Saul. Quando Saul se torna o primeiro rei, Deus então decide cumprir a sua promessa. Saul estava sendo privilegiado, porque Saul foi escolhido por Deus como instrumento de Deus para cumprir uma promessa que Deus havia feito há muitos anos atrás. Mas, infelizmente, Saul foi desobediente. Irmãos, observe uma coisa, na vida de Saul, porque muitas vezes nós tendemos a criticar o erro das pessoas. E eu acho bem interessante, eu até, às vezes, quando estou conversando com a pastora Silva, lá em Bangu, eu sempre gosto de dizer a ela, é interessante quanto Deus fez questão de colocar o erro das pessoas na Bíblia para nos ensinar que nós cometemos erros e que os nossos erros devem ser evitados, né? Ele nos mostra o erro de pessoas na Bíblia para que a gente possa observar e não cometer esses erros. Observe o quanto Saul parece um pouco conosco. Ele recebe uma ordem e aí ele vai para cumprir essa ordem. Só que o texto nos mostra que Saul observou algo que na cabeça dele poderia ser bem melhor. Porque ele pensa assim, bem, vou poupar o rei, vou poupar o líder dessa nação e também vou poupar as ovelhas e os animais para que a gente possa sacrificar. Era uma boa ideia. Era uma boa ideia. Mas não era essa a ordenança de Deus. Uma coisa que o texto nos ensina, irmãos,
que quando Deus nos dá uma ordem, ele espera que essa ordem seja totalmente cumprida. O problema do ser humano é que nós sempre queremos fazer do nosso jeito. A gente sempre acha que o nosso jeito, né, ou como nós dizemos no Brasil, o jeitinho brasileiro é melhor. Nós sempre achamos que nós, talvez, tenhamos mais inteligência do que Deus. Às vezes Deus nos diz assim, olha, vai por esse caminho, e às vezes a gente pensa, não, mas eu acho que se eu for por esse caminho aqui é muito mais rápido. Você que é líder de um ministério, nós que trabalhamos como missionários, pastores, presbíteros, observe o quanto sempre nós queremos meter a nossa mão e poucas vezes queremos cumprir aquilo que Deus nos ordena. A Bíblia é cheia de pessoas que desobedeceram a Deus, como eu falei, Adão e Eva foram desobedientes a Deus. Abraão foi desobediente a Deus. Deus disse, Abraão, eu vou te dar um filho. E Abraão, então, juntamente com Sara, resolve, então, pegar um caminho mais curto, e aí ele acaba tendo relações com Agar e acaba tendo um filho, cujo nome é Ismael. Mas não era aquilo que Deus havia ordenado. Moisés, Deus disse, Moisés, fale a rocha e ela vai sair algo. E aí Moisés, então, com um cajado, bate na rocha. Davi, que foi assassino, que adulterou. Jonas, que Deus disse para ele assim, olha, Jonas, tu vai para Nínive, Jonas, então tenta ir para um outro lugar. E se a gente for pegar toda a Bíblia, nós vamos observar que a Bíblia está repleta de pessoas que desobedeceram a Deus. O problema, irmão, é que a desobediência nos traz muitas vezes consequências sérias. Um bom exemplo disso é Saul. Por causa da desobediência de Saul, Deus o rejeitou como rei e tirou dele a sua presença, tirou dele o seu espírito. Nós estamos em uma live, em um culto, que nós tratamos de oração, mas não adianta nada orarmos, pedirmos a Deus, se formos filhos desobedientes. Porque Ele vai rejeitar a nossa oração. Porque Ele vai rejeitar a nossa liderança. Porque Ele vai nos rejeitar. A desobediência nos traz consequências graves. Por causa da desobediência de Adão, o ser humano perdeu o direito à salvação e só reencontrou essa salvação com Cristo Jesus. Por causa da desobediência de Abraão, nasceu uma nação que tornou-se inimiga da nação de Israel, né? Que nós conhecemos popularmente como os muçulmanos. A grande pergunta é, até quando nós como igreja, nós como filhos, nós como servos, até quando nós, como missionários e pastores, seremos pessoas que desobedeceremos a Deus? Precisamos parar de ir pela nossa cabeça. Precisamos parar de ir pela nossa mentalidade, de querer fazer sempre do jeitinho brasileiro, ou do jeitinho de crente. O Senhor espera de nós que nós possamos ser servos obedientes. Irmãos, às vezes até parece um jeitinho melhor, às vezes até parece mais fácil. Às vezes até parece melhor como nós queremos fazer. Eu entendo a razão de Saul. Saul pensou nos sacrifícios que poderiam ser feitos. Mas Saul esqueceu que era uma ordem de Deus e era uma promessa que ele havia feito há muitos anos atrás. Você tem lembrado das promessas que o Senhor tem feito para você e sua família?
Deus está disposto, nessa noite, a cumprir aquilo que Ele tem prometido para nós. Mas Ele também espera de nós que possamos ser filhos obedientes. A desobediência nos retira da presença de Deus. Sabe? Talvez você já tenha passado por isso. Quantas vezes você já orou e você não ouviu respostas de Deus? Pare para fazer uma análise da sua vida. Como está a sua relação com Deus? Você tem sido filho obediente? E como nós costumamos falar em Bangu, é obedecer em tudo, inclusive nos dízimos e ofertas. No começo deste ano, nós estávamos tratando em Bangu sobre essas questões, e aí nós, numa escola bíblica, nós refletimos sobre o texto de Ananias e Safira, que venderam a sua propriedade, que pegaram dinheiro que eram deles e foram até os apóstolos e então mentiram diante dos apóstolos, diante de Pedro. Era algo que eles não precisavam fazer, eles não precisavam ofertar aquele dinheiro, mas eles chegaram lá com mentira e aí então Deus os levou à morte por isso. Irmãos, obedecer é se submeter à vontade do outro. Obedecer é estar totalmente sobre o comando de outra pessoa. Tratando de crentes, obedecer é estar submisso à vontade de Deus. O problema, olhando nos olhos, é que nós não queremos ser submissos a ninguém. O problema é que nós, muitas vezes, estamos querendo ser o próprio Deus. Nós temos dificuldades de nos colocar em submissão ao outro. Se submeter ao conselho da igreja, se submeter ao pastor da igreja e, principalmente, se submeter à vontade de Deus. Nós sabemos que a história do povo de Israel foi uma história de muita desobediência. E sempre que eles desobedeciam, Deus trazia a eles um castigo terrível. Foram invadidos muitas vezes por outras nações porque desobedeceram. Na saída do Egito, desobedeceram, reclamaram, não acreditaram na promessa de Deus. E aí então Deus os fez andar no deserto, adoraram a outro Deus, e Deus os fez morrer no deserto. A desobediência gera em nós morte. O grande problema do ser humano, no capítulo 3 de Gênesis, foi a desobediência que trouxe até Adão e Eva a morte e, consequentemente, a todos aqueles que nasceram fora do jardim, nasceram condenados à morte. Todas as vezes que nós desobedecemos a Deus, as consequências virão sobre a nossa casa. Se nós estamos tratando sobre oração, se nós estamos intercedendo pelos outros em oração, há necessidade de que eu, de que você, de que os pastores que aqui estão, sejamos servos obedientes a Deus. E é obedecer em tudo. É obedecer 100% a Deus. O problema de Samuel foi esse. Desculpe, o problema de Saul foi esse.
Ele não quis submeter-se a Deus por completo. Ele achou que, como rei, ele tinha autoridade para fazer a sua vontade. E aí fica uma dica para os líderes das igrejas, pastores, missionários, presbíteros, você que é líder do Ministério de Louvor, do Ministério de Teatro, seja lá, você que exerce uma liderança, preste atenção nisso. Às vezes, nós achamos que por termos um cargo de liderança, nós somos alguém importante, nós podemos fazer de acordo com a nossa vontade. Quando se trata de igreja, quando se trata de povo de Deus, quando se trata das ovelhas de Deus, a necessidade de entender que Deus é o grande líder e que a nossa obediência é a Deus e não a nossa vontade. Eu poderia estar em casa, na Paraíba, com minha esposa, perto da minha mãe, do meu pai. Mas ouvindo a vontade de Deus e entendendo a vontade de Deus, nós viemos até o Rio de Janeiro. E eu lembro que quando a gente chegou aqui, que a gente recebeu algumas visitas, uma das coisas que alguns irmãos falaram foi, olha, esse trabalho de paciência vai ser muito difícil. E realmente é um trabalho muito difícil, mas eu não estou aqui para fazer a minha vontade ou para medir o quão difícil ou quão doloroso é o trabalho. Eu estou aqui apenas para obedecer à vontade de Deus. Não estou preocupado com o número de membros, com o número de ovelhas, não estou preocupado com isso. A nossa preocupação não deve ser com uma igreja cheia. A nossa preocupação deve ser em cumprir aquilo que Deus nos ordenou. Obedeça a Deus. Obedecer a Deus significa obter as melhores respostas de Deus. Ele tem o melhor para aqueles que são filhos obedientes. Como diz o texto, né? Buscar em primeiro o reino de Deus. E as demais coisas, as outras coisas, não serão acrescentadas. Eu iria parafrasear dizendo assim, obedeça primeiro à vontade de Deus. Obedeça primeiro à vontade de Deus. As demais coisas, Ele nos dará. Que o Senhor nos ensine nesse texto. Que o Senhor toque em nossos corações, observando toda a Bíblia, a necessidade de que nós precisamos ser filhos mais obedientes, em obedecer e cumprir tudo aquilo que Ele nos ordena. Amém. Deus abençoe. Pastor? Amém, meu querido. Amém. Enquanto você medita nessa palavra, eu te convido nesse momento a louvar ao Senhor, a bendizer o seu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tempestade eu vou
Amém. Queridos irmãos, estamos chegando ao final da nossa live e eu queria agradecer a participação de todos. Também agradecer a participação do diácono Sérgio, lá da EPI de Bangu, que também está aqui com a gente. Agradecer ao missionário Romerito, que prontamente atendeu o nosso convite. Que Deus esteja abençoando sua vida, meu irmão, mais uma vez, a vida da sua esposa, a vida dessa criança que está sendo gerada aí no ventre, a vida de toda a sua família lá na Paraíba. Que Deus esteja abençoando a sua vida, também o seu ministério, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas eu vou aproveitar a sua presença mais uma vez e vou pedir para que o irmão faça a oração final. Antes dessa oração, Amém. eu quero agradecer aos irmãos que têm ofertado, têm dizimado, né? E quero agradecer a Deus pela vida desses irmãos também. E aqueles que nessa noite não estão tendo condições, pastor, eu não estou tendo condições de ir à igreja, né? Mas eu posso ir ao banco. Eu peço a você que você anote esses dados aí, né? E dizime, oferte. Pastor, eu não consegui dizimar o mês passado, mas certamente nós iremos orar para que Deus dê condições para que você dizime, dê condições para que você oferte, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nessa oração, meu querido missionário, eu peço que o irmão também ore agradecendo a Deus por esse momento, e também ore pedindo a Deus que Deus abençoe aqueles irmãos que estão contribuindo com esse trabalho, contribuindo com a obra do Senhor, que estão dizimando, e pedindo a Deus que Deus providencie as bênçãos, né, os meios, para que aqueles irmãos que porventura não conseguiram e não estão conseguindo dizimar, que Deus verdadeiramente possa prover os meios para que esse alvo, esse propósito seja alcançado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, querido? E desde já também peço a você que você ore pela nossa igreja em nome do Senhor Jesus. Te damos graças a Deus. Obrigado por esse culto, Senhor. Pela possibilidade de poder cultuar e adorar ao Senhor, mesmo distantes uns dos outros. Embora estejamos alguns dos que aqui estão no Rio de Janeiro, muitos se encontram distantes uns dos outros, mas o Senhor nos dá ideias e o Senhor nos dá tecnologia que nos aproxima. E podemos, então, usufruir disso para ouvir mensagens, para louvar e para adorar ao Senhor. Muito obrigado. Agradecemos também pela vida daqueles irmãos que têm conseguido contribuir com seus dízimos e ofertas. Sabemos o quanto tem sido difícil e o quanto muitas pessoas têm perdido emprego, mas nós somos gratos porque nós temos ouvido nas reuniões do presbitério que as igrejas aqui no Rio de Janeiro, as igrejas do nosso presbitério, graças a Deus por isso, nenhum dos irmãos perdeu emprego, ou se perderam foram algumas poucas pessoas, mas nós também cremos que aqueles que perderam, o Senhor irá restituir um emprego para eles. Obrigado, Senhor, pela segunda igreja, pelos irmãos dali, pela disponibilidade de todos em, mesmo distantes, ouvir a Tua palavra. Obrigado pela igreja de Bangu e pelas demais igrejas que aqui se encontram, Senhor. Pelos irmãos que nos acompanharam e que estão conosco até agora. Obrigado pela vida dele. Nós clamamos uma bênção especial sobre cada um desses que aqui estão. Nós intercedemos também por aqueles que de algumas de nossas igrejas ou de alguma outra denominação se encontram enfermos. Nós pedimos que o Senhor seja com eles nessa noite. E clamamos que o Senhor nos dê uma boa noite de sono e descanso, nos guardando e nos livrando de todo mal. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Amém. Mais uma vez, a nossa gratidão ao missionário que esteve conosco, a gratidão àqueles que nessa noite estiveram participando da nossa live. Deus abençoe a vida de vocês. Nos encontramos domingo, às 19 horas, também com o mesmo propósito de estarmos louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Conto com a sua presença. Se Deus quiser, sem microfone na mão, sem problema de queda de internet, microfone falhando, se Deus quiser, sem esses problemas, né? E desde já, a nossa gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês. Uma boa semana e nesse momento eu peço que você estenda suas mãos e receba a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Santo Espírito esteja com todas as famílias que aqui se encontram, com o missionário, com sua família, com esta criança que está sendo gerada. Agora e para todo sempre, a igreja do Senhor, o povo de Deus, diz bem forte: amém, amém e amém. Deus abençoe a todos Amém. e uma boa semana.